Isso mesmo, quando fatos, né, iguais começa a acontecer. E aí você vai ver um padrão, né? Muitas das vezes da parte materna ou da parte paterna, você vai ver ali, né, um padrão repetitivo, coisas que acontecem, né? Aconteceu com o vô, aconteceu com o pai, aconteceu com o filho, aconteceu com o neto. E ali, muitas das vezes, passa despercebido. E isso vai ser em questão de ações, vai ser em questão de doenças, de fatos, né? Então, coisas repetidas dentro, né, de um contexto familiar aponta fortemente que seja, sim, uma maldição hereditária. Ajudo sim. Um exemplo aqui muito comum. A pessoa ela tá levando bem o relacionamento, mas a partir do momento, né, que a mulher engravida, e aí aquele casal se separa. E ali, quando essa criança nasce, a relação entre pais é muito conturbada. E você vai ver esse padrão vindo, né, de todos, dos irmãos, dos tios. Então, isso é um fato claro de maldição hereditária. Por exemplo, todas as pessoas daquela família morrem de uma doença igual. Como, por exemplo, todos morrem ali de câncer. E muitas das vezes as pessoas, a própria ciência vai falar é genético, mas o que a ciência fala que é genético é sim uma maldição hereditária. Outro exemplo, aqui por exemplo, todas as filhas mulheres daquela família, de repente, ela se prostitui. E você começa a ver esse padrão lá de trás. A avó prostituiu, a bisavó prostituiu, a mãe prostituiu, a filha prostitui e a neta, se não quebrar, provavelmente vai prostituir. E muitas das vezes, até os homens, eles de repente migram para a homossexualidade também e começam a se prostituir. E isso não é normal. É um sinal claro, claríssimo, de maldição hereditária. Outro exemplo, você percebe que o vício se repete na família. Vamos entender. Vamos supor que todos gostam de beber, todos têm um quadro de alcoolismo, de vô, pai, a mãe, o filho, o neto. Então, isso também é uma característica clara de maldição hereditária. Uma outra característica, todos daquela família, vamos supor, morrem de acidente automobilístico. Então, isso aí é uma maldição hereditária. Você vai ver lá de trás, o pai morreu, a mãe morreu, um irmão morreu, um neto morreu. E isso não é normal. Isso são características de maldição hereditária. Outro exemplo aqui. Vamos supor que todos os filhos entram na drogadição. Todos migram para a drogadição. O que não está na droga está no tabagismo. Então, sempre ali, né, tem um altar, né, do cigarro, da droga, levantado na família. A característica muito clara de maldição hereditária. Vou citar um exemplo aqui que passa muito despercebida. Vamos supor que o bisavô ele foi muito rico e ele quebrou. E ali o pai também, ele passa pelo mesmo ciclo, ele conquista, ele empreende, ele tem ali seus bens, de repente ele quebra. O filho começa a apresentar o mesmo quadro e isso vai se repetindo na família, ganha muito e perde tudo, ganha muito e perde tudo. Então isso aí também, né, é um ato claro de maldição hereditária. E pessoas também que migram para certas religiões também, viu? Pessoas que às vezes ali, todas as famílias ali, ó, vô, bisavô, tudo ali migrou ali, né, por uma religião, né? Então ali também é uma maldição hereditária terrível. Vou dar mais alguns aqui, por exemplo, vamos supor que todos daquela família até se casam, mas se separam pelo adultério, pela traição. Todos. O bisavô, o vô, o pai, o filho, o neto. Isso é claro que é uma maldição hereditária. Um outro exemplo, os filhos rebeldes. Os filhos se rebeliam, brigam, tornam inimigos entre si. O vô brigou, mas o filho se tornou inimigo. O pai e o neto se tornou inimigo. Então ali
É uma maldição hereditária também, gente. E tem muitas outras. Como identificar? São fatos repetitivos, são padrões repetitivos, né, dentro da família. Isso aí a gente consegue identificar que é uma maldição hereditária. Existem várias, né? Eu citei que só algumas, mas são milhares. E a maldição hereditária, ela tem dois padrões. Ela pode repetir consecutivamente, ou também ela pode fazer assim. Ela pode acometer uma geração e pular outra. Como, por exemplo, o bisavô, ele bebeu muito. Ele foi muito alcoólatra. Mas aí o pai, ele não é. Aí o neto, ele já é alcoólatra e o bisneto não é. Aí o tataraneto passa a ser. Então, as maldições hereditárias também têm esse padrão. Pular uma geração sim, uma geração não, uma geração sim, uma geração não. E tem também aquele padrão que é de geração em geração, de geração em geração. Aí também é uma maldição hereditária. E eu tenho também, né, algo que vai te alegrar. Assim como as maldições, elas são herdadas, as bênçãos também são herdadas. Então, você vai ver contexto de pessoas, né, que foram muito bem nos seus casamentos. Eu já vi isso. O vô durou o seu casamento ali 60, só terminou o casamento quando um dos dois foi recolhido. Então a filha, o neto, ele também tem um casamento bem sucedido. De repente, essa família também, ela tem, né, uma bênção hereditária que todos conseguem se formar, todos conseguem abrir os seus próprios negócios, todos conseguem, né, constituir suas famílias. Então entenda, as cargas geracionais ela é lista tanto para bênçãos como também para maldições.